Paz do Senhor a todos os irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. A nossa lição é a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém Jardim Ismênia. Nosso pastor é o pastor Adilson. Como eu já li o nosso tema da lição, a conduta do crente em relação à família. O nosso texto áudio: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A nossa verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e também o capítulo 6 de Efésios, do versículo 1 ao 4, onde nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Temos como objetivo geral mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os nossos objetivos específicos é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Lembrando que a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentados na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e convivência de forma harmoniosa. Iniciando agora, vamos ler a nossa introdução, a introdução da nossa aula, onde nos ensina: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está lá no livro de Mateus, capítulo 19. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida para a família cristã. Temos como ponto central o relacionamento familiar, que é um projeto divino. O nosso primeiro tópico vai falar a respeito da conduta do crente como marido, Nesse tópico
temos 3 subtópicos, onde o primeiro é o papel do marido como líder da família, o segundo, o amor como elemento primordial, e o terceiro, o cuidado do marido à esposa. E no capítulo 5 de Efésios, no livro de Paulo, no capítulo 5 de Efésios, né, o apóstolo Paulo, ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. E neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A relação dentro do lar é explicada na frase, né? O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Está lá em Efésios, que nós lemos na nossa leitura bíblica diária, né? Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão muito importante, né? O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, né? Está lá no livro de João, capítulo 13, versículo 33 e 34. Vou pegar aqui a Bíblia para a gente ler, né? Vamos ler João 13, versículo 33 e 34, que nos diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a importância desse respeito, desse compreendimento da palavra de Deus, onde nos ensina a demonstrar essa forma de amor, né? Amar ao nosso próximo não é tão somente amar uma pessoa que você não conhece. Amar ao seu próximo é demonstrar o amor também para aqueles que estão no nosso convívio social e até mesmo no convívio familiar, principalmente, né? O segundo subtópico nos diz o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Nós lemos em Efésios 5, 25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. No livro de João capítulo 15. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Lembrando que quando nós nos casamos, né, o importante, o interessante é, eu me casei não somente para ser feliz, mas eu casei para fazer a minha esposa feliz, né? Se eu casei pensando somente na minha felicidade, em ser feliz, eu posso estar cometendo um grave erro. Eu tenho que entender que eu casei para fazer a minha esposa feliz. Isso é demonstrar o amor. O terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe de uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Mateus capítulo 19,
e Colossenses capítulo 3, né? Aqui nós podemos entender que a atenção do marido para com a sua esposa, né, tem que ser em todos os momentos, em qualquer ambiente, né? Nós temos que proteger a nossa esposa, demonstrar todo esse afeto, essa consideração, a honra que nós temos com as nossas esposas, né? E tudo isso é agradável aos olhos do Senhor, lembrando que as mulheres são o vaso mais fraco, né, irmãos? A Bíblia já nos ensina isso, que nós, maridos, nós temos que amar as nossas esposas, entendendo que elas são o vaso mais fraco, né? E agora vamos falar do segundo tópico, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Também tem 3 subtópicos. O primeiro, o conceito de submissão cristã. O segundo, a condição da mulher cristã. E o terceiro subtópico, a reverência devida ao marido. Então, nós vamos falar do primeiro subtópico, que, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja, né? O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos a seus pais, dos servos aos seus senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, não há de depreciativo nessa conduta. Não há nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja, ou seja, é o reconhecimento, né? É o puro reconhecimento, é o reconhecimento voluntário, é o reconhecimento da gratidão em busca da harmonia familiar. Então, é isso que nós entendemos, irmãos. E vamos para o segundo subtópico, onde diz a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Está lá em Gênesis capítulo 31. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens, tá? Em Gálatas 3:28, a qual eu estarei lendo, Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? Então nós devemos entender que as esposas, elas não são nossas escravas, não são nossas empregadas, né? Nós maridos, e a mesma coisa os filhos, né? Entender que as nossas esposas, as mães, né? Elas têm que ser tratadas com todo o carinho, com todo o respeito, e principalmente nos dias de hoje, onde a esposa, muitas das vezes nos seus lares, a mãe de família, ela também trabalha, né, para poder ajudar no sustento do lar, na harmonia da família. Então é muito justo que quando o marido e a esposa voltam para a sua casa, ambos, né, juntamente com os filhos também, né, ambos se ocupem com os afazeres da casa, né? Porque tem marido que, porque trabalha fora, acha que não pode e não deve fazer nada dentro de casa, né? Muito pelo contrário. Nós temos que estar ombro a ombro, lembrando que as nossas esposas e as mães, né, para os filhos, não são nossa empregada, com todo respeito às empregadas, né? Não é isso que eu quero dizer. Elas não são nossas escravas, né? E isso traz a dignidade, traz o respeito, isso fortalece o vínculo familiar, a harmonia dentro de casa, isso é muito importante. As tarefas domésticas, né? A divisão, onde cada um vai fazer a sua parte. Entendendo, como nós já lemos, que cada um de nós, o pai tem o seu papel principal, a mãe também tem o seu papel principal, os filhos também têm os seus papéis principais, cada um de nós temos a sua importância.
cada um com as suas tarefas, né, com as suas características, lembrando que o homem ele é o sacerdote do lar, tem a autoridade, assim como a mãe também tem autoridade, né, mesmo debaixo da submissão, lembrando que a submissão não é escravidão, é estar ombro a ombro, né? É muito importante quando a esposa apoia o marido apoia a esposa, né? Esse apoio mútuo é muito importante nessa união, na harmonia da família, na saúde da família. Amém? Espero que os irmãos estejam entendendo. O terceiro subtópico, a reverência devida ao marido, né? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido, o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões de família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Eu quero dar uma pequena explicação a respeito dessa reverência, né, que consiste em estima e respeito para com o marido. Eu colocaria que seria um reconhecimento essa reverência. Mas isso é tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. Ou seja, é do marido para a esposa, é da esposa para o marido, é dos filhos para os pais e dos pais para os filhos, né? É muito importante uma família alicerçada, uma família que tem o vínculo fortalecido na palavra de Deus, porque a união, a harmonia predomina, mesmo em dias difíceis, né? Porque sabemos nós que a família é um projeto divino e a família é o alvo do inimigo. Uma família desestabilizada, uma família desequilibrada, né? Sofre, muitas das vezes não tem esperança e muitas das vezes acaba sendo destruída, né? Pelos problemas do dia a dia, do convívio, né? E quando nós estamos fortalecidos na nossa base, que é a palavra do Senhor, vivendo, tem as adversidades, tem muitos momentos, né, que nós não concordamos com o posicionamento. Porém, vale lembrar que a autoridade está sobre os pais, né? Hoje, muitos filhos não aceitam a autoridade de seus pais. Muitos pais não conseguem mais o respeito de seus filhos, né? Principalmente na fase da adolescência, uma fase muito difícil, né? E infelizmente hoje é o que nós estamos vendo e vivenciando na sociedade que está aqui, né? Muitos jovens, muitos adolescentes se perdem, né? Não têm mais o respeito pelos pais, os seus pais não têm mais o domínio pelo respeito, né? Porque nós temos que entender que os nossos filhos têm que nos respeitar pela confiança, pelo amor, né? E muitos pais já perderam isso, e muitos filhos já perderam essa condição de se pôr no seu papel de filho, portanto, os seus pais são autoridades. E nós lemos ali no começo, no livro de Efésios, no capítulo 6, que os filhos têm que honrar os seus pais também, até para que se prolonguem os seus dias na face da terra, né? Então nós precisamos ter que tomar esse cuidado, porque hoje a gente vive numa sociedade que muitos dos valores se perderam, né? E tendo em vista que a família é o alvo do inimigo, é muito importante. Por isso que a Bíblia nos ensina muitas coisas, né? Não dá para ficar aqui falando de todas, mas eu vou falar, por exemplo, o livro de Provérbios nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A Bíblia nos diz que nós pais devemos ensinar os nossos pequeninos o caminho que eles devem seguir, devem trilhar, para que quando eles crescerem, não se percam. Se porventura vir a se perder, ele sabe que tem um caminho, como foi a passagem do filho pródigo, né? Ele sabia que tinha que voltar, que se ele voltasse, ainda haveria a esperança. Então nós precisamos estar com a nossa família
alicerçada na palavra de Deus, no temor do Senhor. O nosso Senhor tem que ser o centro da nossa casa, da nossa família. A nossa família tem que estar no altar do Senhor mesmo, porque os dias não são fáceis, os dias são difíceis, né? Uma família, muitas das vezes, desestabilizada pelo desemprego, né? Pela falta de união, de respeito, de amor. Muitos maridos que não respeitam suas esposas, muitas esposas que não respeitam os seus maridos. E isso tudo é desagradável aos olhos do Senhor. E isso tudo reflete em maldição para o seio familiar, né? É desastre. A Bíblia diz que um abismo puxa outro, traz outro abismo. Então nós precisamos fortalecer o vínculo familiar na presença do Senhor, né? O livro de Salmos fala da nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se uma nação onde Deus é o Senhor, ela é feliz, imagina feliz a nação cujo a família, Deus é o Senhor. Coloque o Senhor como centro da sua casa, da sua família. Coloque o Senhor em primeiro lugar em tudo que você for fazer na sua vida. Lembre-se de sentar à mesa com a sua esposa e com os seus filhos e agradecer a Deus pelo pão de cada dia, né? Lembre-se de agradecer a Deus quando vocês levantaram pela manhã, a esposa, os filhos. Quando forem dormir, lembre de agradecer a Deus pelo dia, entregar nas mãos do Senhor a vida de cada um. Pai, você pai, lembra de Jó? Jó oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. Ele ia de madrugada, orava a Deus, ele oferecia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos, se eles houvessem cometido algum pecado. Então, nós pais temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos, no nosso convívio familiar, né? Entender que devemos amar a nossa esposa como o vaso mais fraco, respeitando em todos os momentos, né? As nossas esposas sendo como mulheres sábias, edificando a nossa casa, estando ombro a ombro conosco, né? A mulher sábia edifica a sua casa, edifica como? Edifica na oração, edifica na palavra, né? Na comunhão, no partir do pão, né? Enfim, chamando o seu esposo à oração, a agradecer a Deus por todos os momentos, né? A mesma coisa os filhos, né? Vós filhos, obedecei, honra teu pai, honra tua mãe, estejam ombro a ombro. É tão difícil hoje, né? Os filhos com tantos afazeres também, mas eu quero dizer que por mais difícil que seja, irmãos, nós não podemos abrir mão. Não abra mão da sua família, não abra mão, irmãos. Continue, persevere, continue na oração, continue clamando a Deus pela sua família. E vamos falar agora do terceiro tópico, a conduta do crente como filho, né? Também tem aí alguns subtópicos. O primeiro é a responsabilidade dos pais, e o segundo, a conduta requerida dos filhos. O terceiro subtópico, o mandamento com promessa. Então, o primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, né, que é do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22, versículo 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, né, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então aqui nos ensina que nós realmente, como eu já me antecipei, nós pais vamos trazer os nossos filhos conosco na oração, dentro da nossa casa, orando, glorificando a Deus, né, dando os bons exemplos de cristão, buscando sempre acompanhar os nossos filhos. O importante é o vínculo de confiança, né? Nós temos que confiar nos nossos filhos e os nossos filhos têm que confiar em nós. E é muito importante essa educação cristã, essa base cristã,
no desenvolvimento do caráter cristão dos nossos filhos, né? E nós, como a Bíblia nos ensina, temos uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha começa na nossa própria casa. Os nossos filhos também estão nos observando, né? Como pai, como mãe. Então é muito importante a gente viver na harmonia, na união, na paciência, né? Temos que ensinar os nossos filhos com paciência no Senhor. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Nós que somos pai e mãe, nós sempre vamos cobrir os nossos filhos de oração. Eles sempre estarão nos nossos joelhos, né? Mas vai chegar o momento que Deus vai requerer deles também, vai requerer deles próprios. Então, eles já têm que entender a importância de se dobrar o joelho e reverenciar as coisas santas, né? As coisas sagradas do Senhor. Tem filhos que vão à igreja e não tem nem reverência, não sabe reverenciar, não sabe ajoelhar, não tem aquele temor, porque muitas das vezes é porque também não recebeu, não foi ensinado. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos a ética cristã, né? Conversar, corrigir, sim, é importante corrigir, é importante exortar. A Bíblia nos ensina que o pai exorta o filho que ama, né? Então isso para nós é o nosso Deus falando para nós, mas nós, pais, também temos que exortar os nossos filhos, porque muitas das vezes o nosso não, para eles, é um sim no futuro, né? E a gente precisa entender e os nossos filhos ser entendidos nisso. A orientar, a conversar, olhar olho no olho, saber como está, né? Enfim, ter um diálogo franco e sincero. Então é muito importante esse papel de cada um de nós na família. O segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica. Por isto é justo, né? Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Está em Lucas capítulo 2. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda, né? Então nós voltamos aqui no que eu já havia comentado anteriormente, a respeito de muitos pais que perderam o controle, né, de seus filhos e também dos filhos que não respeitam mais os seus pais, né? Não importa a idade, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? Que não importa a idade, e isso é fato. Não importa a idade, nós sempre seremos pais. E os nossos filhos sempre serão nossos filhos, mesmo depois que eles estão andando com as suas próprias pernas, vamos dizer assim, né? Se é que os irmãos entendem, né? Seremos sempre pai. Seremos sempre pai, eles serão sempre filhos. Não existe, em alguns casos, existe o ex-marido, a ex-esposa, mas nunca ouvi falar do ex-filho, né? Isso não existe. É filho para sempre, né? Então, é muito importante que os filhos continuem honrando os seus pais. Eu me recordo muito bem, minha mãe me ensinava, e todas as noites eu pedia a bênção para minha mãe. Hoje a gente quase não vê mais isso, né? Ainda existe, mas parece que virou careta, né? Vamos dizer assim. Os filhos não pedem mais a bênção para os seus pais, não pedem mais a bênção para os seus avós, e antigamente era um valor que existia. Eu me recordo que eu, todas as noites antes de dormir, eu pedia a bênção para minha mãe, né? E minha mãe me abençoava. Então, hoje não existe mais isso. Infelizmente, já está se acabando esse tipo de situação de respeito, eu considero como um valor na vida cristã, né? Hoje, um filho não pede mais a bênção para o seu pai e para a sua mãe, né? E convenhamos, irmãos, a importância de um pai abençoar o seu filho, a importância de um filho pedir a bênção para o seu pai, para a sua mãe. É bíblico, não é, irmãos? É bíblico, está na Bíblia, é a bênção.
Os pais sempre abençoavam seus filhos, está na Bíblia, por imposição de mãos. Então, nós precisamos buscar a direção de Deus nesse aspecto também. Você, pai, olhe pelo seu filho, impõe a mão sobre o seu filho, abençoe o seu filho, né? Faça uma oração abençoando o futuro do seu filho. E um detalhe importante, a gente estava falando agora dos papéis dos filhos, mas eu lembrei de um detalhe importante que eu não posso deixar de falar. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado até com as palavras que a gente profere em relação aos nossos filhos. Como, por exemplo, tem alguns pais que falam, o meu filho é terrível, esse meu filho é atentado, né? Não faça isso, né? Não faça. Se você pegar o próprio dicionário Aurélio, que não é a Bíblia, né? Se você observar lá o significado dessas palavras, são palavras terríveis, pesadas, né? Então, fica essa dica, por mais que o seu filho seja, vamos dizer assim, dinâmico, vamos pensar assim, né? Profira palavras de bênção sobre os seus filhos. Fale palavras, profetize palavras de bênção sobre os seus filhos, irmãos. Você não está perdendo nada, você estará abençoando. O terceiro subtópico, mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está lá em Efésios, que nós lemos 6:3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais, ou seja, bênçãos especiais. Então, para os nossos filhos fica esta palavra, né? São bênçãos. Filhos, respeitem seus pais. Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar e prolongará os seus anos aqui na face dessa terra. Respeite o seu pai e a sua mãe, ajude o seu pai e a sua mãe, esteja ombro a ombro com eles, né? Com certeza você vai ser mais abençoado do que você já é. E isso é palavras que vêm do nosso Senhor, né? E finalizando a nossa aula, a nossa conclusão, diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então fica mais uma aula, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, lembrando que a família é o alvo do inimigo, irmãos, né? Não dê bobeira, não pare de orar, não pare de clamar a Deus, ore mesmo, apresente a sua família, consagre a sua família ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus há de te recompensar e te abençoar, porque as promessas do Senhor, elas estão em pé, elas estão firmes e verdadeiras ainda. As promessas do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa família, ela ainda é verdadeira. As palavras do Senhor são vida. Então, confie, clame a Deus e busque a Deus na sua vida e mostre aos seus filhos a importância de trilhar o caminho nos pés do Senhor. Amém? Vou orar por você nesse momento e já estamos finalizando a nossa aula. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, que as famílias possam ser abençoadas, alcançadas, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Que as famílias, meu Deus, possam restabelecer o altar do Senhor nos seus lares, Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos e já te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.